Shalom Brahá, esta semana começamos a estudar o livro de Vaikra. E a porção dessa semana também se chama Vaikra, que significa "e ele chamou". Esta é a primeira porção semanal do livro que também é conhecido como Levítico, terceiro livro da Torá. Ela detalha as leis dos sacrifícios e das ofertas que os israelitas traziam no tabernáculo, o Mishkan. Vamos fazer um pequeno resumo dos temas abordados. Deus nos ordena a fazer alguns tipos de sacrifícios. Primeiro, uma oferta chamada Olá. Tratava-se de um sacrifício no qual o animal era completamente queimado no altar, simbolizando a entrega total a Deus. Ofertas de farinha, chamada Minha. Essa era uma oferta de cereais, geralmente trazida por pessoas de poucos recursos. Oferta de paz, Shelamim. Shelamim vem da palavra Shalom, que era um sacrifício no qual uma parte era consumida pelo ofertante, outra pelos sacerdotes, e ela era ofertada como expiação por transgressões involuntárias. Aquelas transgressões que se cometia sem ter a intenção. A oferta de culpa, Asham, que era queimada no altar, e a oferta pelo pecado, Hatat. Este último tipo de oferta era uma expiação por pecados que envolviam restituição ou então transgressões que profanavam coisas sagradas. E a porção descreve minuciosamente os procedimentos para cada tipo de sacrifício, incluindo os animais permitidos, as partes a serem queimadas e os rituais a serem seguidos. Há também instruções sobre as ofertas de farinha, incluindo os tipos de farinha, óleo e incenso a serem usados. Esta porção estabelece o sistema de sacrifício que era central para a adoração dos israelitas no tabernáculo. Muito bem, agora vejamos. O templo foi destruído, não podemos mais levar os sacrifícios para Hashem. E como faremos nós para apresentar o nosso Korban? Um detalhe importante. Essa palavra Korban vem da raiz Karev, que significa aproximar. O objetivo do Korban é fazer uma aproximação entre o ser humano e a divindade. Porém, como não temos o tempo, não podemos mais apresentar os corbanotes, os sacrifícios exigidos por Deus. O que então temos que fazer para nos aproximar de Deus? Vamos lá. A ética dos pais, Pirkei Avot, é um texto judaico que contém ensinamentos morais e éticos dos sábios rabínicos. E ele nos diz que sobre três bases o mundo se mantém: sobre a Torá, sobre a Avodá, o serviço, e sobre a beneficência. Esse serviço a que se refere a ética dos pais, na linguagem dos sábios do Talmud, é o serviço de oferendas realizado no templo sagrado de Jerusalém. E desde a sua destruição, restou apenas pequenos templos, por assim dizer, nossas casas de orações, que são as nossas sinagogas, onde praticamos nosso serviço do coração, que são as nossas orações. Agora mais um detalhe, no capítulo 1, Passuque 2 de Vaikra, Levíticos, a Torá utiliza a palavra Adam. Diz a nossa tradução em português, quando algum de vós oferecer sacrifício. Mas no hebraico temos a palavra Adam, que se refere a qualquer homem, judeu ou não judeu. Isso porque quando a Torá se refere apenas aos israelitas, ele diz Bnei Israel. Mas aqui a palavra é Adam. Ou seja, quando qualquer homem for oferecer um korban, quando for se aproximar de Deus, o fará através de uma oração, o serviço a Deus. A oração é um mandamento positivo na Torá. Nossa obrigação é orar todos os dias, como diz em Shemot, Êxodo 23, 25. Você servirá ao Eterno, seu Deus. E esse serviço servirá ao Eterno, é a oração. E em Deuteronômio, Devarim, capítulo 11, Passuque 13, está escrito: sirva-o de todo o coração. E os nossos sábios disseram: qual é o serviço do coração? É a oração.
Então, quando Israel foi exilado na época de Nabucodonosor, a Babilônia, eles se espalhavam pela Pérsia, Grécia e outras nações. E o que aconteceu? As crianças nasceram nesses países estrangeiros e a língua dessas crianças se tornou confusa. A fala de cada um era uma mistura de muitas línguas. Ninguém conseguia se expressar mais de forma coerente em um único idioma. A sua língua era uma mistura de várias línguas, eles não falavam mais o hebraico. Em vez disso, falariam de acordo com a língua dos países e dos povos em que se encontravam. Consequentemente, quando alguém orasse, ficaria limitado por sua capacidade de pedir as suas necessidades e de louvar Hakadosh Baruch Hu. Quando Esdras e sua corte viram isso, estabeleceram então 18 bênçãos em sequência, que é a nossa Amidá, onde as 3 primeiras bênçãos são louvor a Deus e as 3 últimas são ação de graça. E as bênçãos intermediárias são aquelas que contêm pedidos, e esses pedidos servem para todos os desejos de cada pessoa e também para a necessidade de toda a comunidade. Agora, um detalhe muito importante: o número de orações não está prescrito na Torá e nem uma fórmula específica para oração. Além disso, de acordo com a lei da Torá, não há horário fixos para as orações. O mandamento obriga cada pessoa a oferecer súplicas e orações todos os dias e proferir louvores ao Santo, bendito seja Ele. Então, peça por suas necessidades, com petições, súplicas. Por fim, louve e agradeça a Deus por tudo que Ele concedeu, cada um de acordo com a sua capacidade. E se você não é judeu e quiser seguir as orações do Sidur, não há problemas. Apenas algumas orações não devem ser realizadas sem um mínimo, sem um número de 10 judeus. Agora, se você tiver alguma dúvida, meus amigos, escreva aqui nos comentários e eu terei o maior prazer de orientá-lo. O Sidur, que vem da palavra Seder, ordem, é uma ordem de orações. Então o Sidur contém orações para o período da manhã, para o período da tarde, para a noite, para as festividades, para o Shabat. As rezas do Sidur foi uma fórmula de reunir toda a congregação de todo mundo num único objetivo de louvar a Deus e fazer pedidos para si e para a comunidade. Queridos amigos, aproveite o Shabat que se aproxima, você e seus amigos e toda a sua família. Não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo e assim você estará participando da divulgação da Torá. Shabbat Shalom e até a próxima semana, se Deus quiser.